Continuemos nesta vibração de paz e de amor, rogando a Jesus que nos inspire e nos abençoe, para que nesta tarde possamos aprender conjuntamente os ensinamentos que Ele preparou para todos nós. Ao longo de toda a história do conhecimento da humanidade, mesmo de épocas mais remotas, a ciência e a religião têm caminhado por caminhos separados. Na realidade, esta separação ocorre mais na forma do que no seu conteúdo, porque, em essência, assim como na geometria duas retas se encontram no infinito, a religião e a ciência também se encontram, porque elas representam duas vertentes das revelações divinas, onde o conhecimento irá favorecer ao ser humano construir a sua própria história. E é no âmbito da ciência materialista, propriamente dito, que nós vamos encontrar as bases da evolução, onde aprendemos que, com as revelações que Charles Darwin trouxe para todos nós, tentando colocar que o corpo humano tem uma linhagem evolutiva, obedecendo a uma determinação genética, traz, em parte, uma parcela desta verdade. Porque mesmo hoje, reconhecendo que a genética, na sua essência, ela é comandada e orientada por fatores externos que hoje chamamos de epigenética e que será abordado ainda esta tarde pelo Dr. Gilson. Mas que toda a evolução biológica do nosso corpo, ela obedece a um planejamento paralelo que vai comandando a transformação das formas ao longo de eras, ao longo destes anos que se passam. Então, no âmbito destas interrogações e desta busca de conhecimento, surge esta pergunta capital: foi Deus que criou o cérebro? Ou será que foi o cérebro que criou Deus? Nós encontramos aí, nesta pergunta, a dicotomia existente entre espiritualidade e materialismo, entre ciência e entre religião. Porém, tentaremos, ao longo desta nossa exposição, neste debate, desta colocação de ideias, construir um conceito para tentarmos compreender de que a ideia de Deus não é fruto de interações neuronais, eletroquímicas e neuroquímicas existentes no cérebro do homem, mas sim que surge muito além da própria evolução do corpo físico. Quando analisamos a evolução do homem moderno, e neste gráfico aí vocês observam que praticamente desde quando o Homo habilis surge no contexto evolutivo, quando nós começamos a nos entender como espécie humana, os intervalos entre as espécies futuras, que chegavam a ser de milhões de anos, eles vão se encurtando. E que, por mais ou menos 6 a 8 milhões de anos, o nosso cérebro tinha uma capacidade de mais ou menos 500 a 600 centímetros cúbicos. E que, por um curto espaço de tempo de mais ou menos 1 milhão de anos, e nós encontramos aqui, entre o Homo habilis até o Homo erectus, o cérebro chega quase a dobrar de volume, a dobrar no seu peso. Para quando chegar em espécies mais próximas do que nós somos na atualidade, como o Homo neanderthalis, praticamente o cérebro chega na sua capacidade quase máxima de 1.300 a 1.500 metros cúbicos. Porém, o que chama mais atenção é que o crescimento desse cérebro ele vai se dando às custas de aumento de volume na sua parte mais anterior, na sua parte mais frontal, aquilo que nós chamamos de córtex frontal e, mais especificamente, de córtex pré-frontal. Nesta outra imagem, nós observamos que o crescimento do lobo frontal do nosso cérebro, ele vai ganhando proporções maiores
à medida que as espécies vão evoluindo e se aproximando da espécie humana, como nós estamos observando nesta imagem. E dentro da própria espécie Homo, nós observamos que entre as diversas espécies de macacos, nós vemos que esse crescimento vai sendo patrocinado por esta região mais recente, considerada um bebê dentro dos aspectos evolutivos que datam desde milhões de anos. Com isso, nós podemos concluir que a evolução moral e a evolução cerebral, elas vão caminhando passo a passo, sendo que o nosso cérebro, ele vai se ampliando e se desenvolvendo, tanto em forma como em função, mediante as concepções morais, transcendentais, que surgem no ser humano ao longo de toda a sua origem evolutiva. Por exemplo, trabalhos demonstram que a consciência espiritual rudimentar, primitiva nos seres humanos, elas surgiram há mais ou menos 100 mil anos, ou muito ou mais atrás, especificamente com os Homos neandertais, que viveu na Terra mais ou menos uns 300 mil, 250 mil anos, até uns 30, 35 mil anos. Este foi o período onde este Homo, que habitou toda essa região planetária por um período de 250, 300 mil anos, já apresentava os rudimentos do princípio de uma consciência transcendental, de uma crença em uma espiritualidade. Isso demonstrado nos estudos e nos fósseis, como nós veremos daqui a pouco. O Homo neanderthalis, ele tinha uma predominância de função cerebral às custas do sistema límbico, dos lobos parietal, occipital e temporal. Essa região do nosso cérebro é aquela mais especializada em nos dar localização espacial, nos proteger mediante as reações emocionais, principalmente de luta e fuga, porque o homem primitivo, a cada dia que amanhecia, ele tinha que partir para garantir a sua sobrevivência. E era na luta pela sua sobrevivência que ele ia garantindo a sua perpetuação. E era preciso que o seu cérebro fosse mais desenvolvido com regiões que lhe permitisse o pronto atendimento e o pronto funcionamento ante as exigências que as circunstâncias do dia a dia lhe proporcionava para enfrentá-las. Assim, após esse período de mais ou menos 200, 250 mil anos, o que chegou a uns 35 mil anos atrás, surge uma nova espécie na Terra, que é o que é chamado de Homem de Cro-Magnon. O Homem de Cro-Magnon, ele tinha como diferença fundamental do Neanderthalis exatamente o aumento do seu lobo frontal. E foi exatamente às custas deste aumento do lobo frontal que praticamente o cérebro multiplicou de tamanho. Se analisarmos, por exemplo, a comparação que esta imagem nos mostra, nós vemos aí que, desde o Australopithecus, que é esse primeiro, até os humanos modernos, houve um aumento crescente do lobo frontal para que pudéssemos assumir, para que o nosso cérebro tivesse, na atualidade, este formato que nós o conhecemos. Esta informação, ela casa perfeitamente com o que André Luiz nos coloca no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele compara exatamente a evolução morfológica do nosso cérebro com a evolução moral do homem. Então ele diz, esta evolução morfológica, ela prosseguiu emparelhando-se com a evolução moral. O crânio avançou no rumo do aprimoramento maior, os braços refinavam-se, as mãos adquiriam excelência tátil, não sonhada, e os sentidos progrediam em acrisolamento e em percepção. Ou seja, há esta evolução paralela em que o próprio progresso moral do ser em desenvolvimento vai proporcionando
o processo morfológico, o processo funcional das nossas estruturas cerebrais. Esta outra imagem, por exemplo, também mostra as diferenças de forma que ocorreram no crânio do homem de Neandertal com o crânio do homem Cro-Magnon. Essas linhas pontilhadas, por exemplo, dessa outra imagem, nós observamos aqui o quanto houve em diminuição posterior do cérebro mais primitivo, do homem primitivo, do Neandertal, e em avanço dessa área frontal, onde o cérebro ganha em proeminência anterior, em virtude da necessidade de expressar funções mais nobres e específicas do homem de Cro-Magnon. E isso, com certeza, levou um certo tempo, como é registrado aí em André Luiz, que para que o homem pudesse, por exemplo, chegar nessa idade da razão, onde pudesse ter raciocínio, pudesse ter discernimento, são características intelectuais e características morais já fazem parte do homem moderno, levou mais ou menos 1,5 bilhão de anos. Ou seja, para que ele chegasse desde os rudimentos lá, dessas manifestações intelectuais e cognitivas, até essa época quaternária, que é mais ou menos a época da civilização do sílex, onde começou a ter, onde o homem apresentava algum rigor, alguma técnica, ou seja, um conhecimento para fabricar algum elemento de caça, de defesa ou de proteção. Com isso, nós analisamos que desde aquele período até esta civilização citada aqui, a civilização do sílex, que surgiu há mais ou menos 200 mil anos, nós observamos o caráter recente que existe dos conhecimentos psicológicos. Ou seja, nós apenas de 200 mil anos para cá, é que nós, como espécie humana, como espírito em evolução, é que temos as oportunidades de podermos automatizar em toda a nossa estrutura psicofísica as nossas aquisições morais, como diz André Luiz, que lhe habilitarão ao espírito a consciência terrestre a mais amplos degrau de ascensão à consciência cósmica. Então, podemos ver que, do ponto de vista evolutivo, desde quando surgiram as primeiras manifestações cognitivas, nós estamos ainda engatinhando, nós estamos ainda no beabá do aprendizado das aquisições morais, que irão, com certeza, automatizar-se em nossa constituição psicofísica e moldar a nossa estrutura evolutiva rumo a planos mais elevados da existência. E é claro que esta consciência, ela vem surgindo ela surgiu antes do surgimento das religiões tradicionais. Aqui, por exemplo, nós encontramos que no homem do Paleolítico médio, do Paleolítico superior, que vai ali de Neandertal para Cro-Magnon, eles já enterravam seus mortos em posição de dormir, colocavam travesseiros de pedras, já envolviam-os com adornos, como, por exemplo, o enterro aí do homem de Cro-Magnon, como se já demonstrasse que nesta fase evolutiva há uma preocupação com a continuidade da vida, com um ser superior ou com uma existência de alguma inteligência que pudesse ser maior do que si próprio. E aí eles enterravam os seus mortos com objetos de caça, com determinados instrumentos, porque provavelmente, esta época, nas suas emancipações oníricas, estariam lá convivendo o seu corpo físico e traziam essa lembrança inconsciente, mesmo de reflexos automáticos, de uma continuidade da vida. Então, essas duas fases, praticamente, funcionam do ponto de vista evolutivo como se fosse o berço dessas ideias, dessas crenças e dessas experiências místicas e espirituais, que, por sua vez, iriam moldar a nossa estrutura psicofísica, especificamente o nosso cérebro. Com esta ideia, o Dr. Andrew Newberg e Eugene D'Achille, ele coloca que a sua teoria fornece, sim, informações,
um modelo que existe uma ligação entre todas essas experiências místicas, seja as experiências espirituais, religiosas, com a função que nós observamos no nosso cérebro da atualidade. Ou seja, na raiz do impulso religioso, deste conjunto de orientações, de conhecimentos que hoje ditam as diversas religiões da atualidade, existe sim a autotranscendência, essas experiências místicas responsáveis por toda a sua dinâmica evolutiva, objeto de estudo da psicologia evolucionária, que, embora traga na sua essência uma visão puramente ainda materialista, porque a psicologia evolucionária quer dizer que toda essa ideia de religião, ela foi surgindo no homem à medida que o próprio cérebro foi se desenvolvendo. É aquela luta eterna de que o cérebro produz as manifestações subjetivas e da consciência. Ao contrário da nossa ideia espiritualista, que o cérebro não produz, mas sim ela intermedia, ela serve de ponte, de intermediário entre as manifestações da consciência e entre elas toda essa realização mística, espiritual e religiosa, que por sua vez iria moldar e definir os conjuntos de ensinamentos e de orientações que a religião traz na atualidade. Então, tentarmos definir as experiências espirituais e místicas como produto da religião é você inverter o curso do rio. Porque, na realidade, o quê? A religião, ela vem depois. Ela começa após as experiências e as manifestações desta realidade transcendental, seja nas experiências místicas, espirituais ou religiosas. Foi assim no passado, como nós observamos no comportamento dos homens primitivos, foi assim com o surgimento de todas as religiões que nós conhecemos, foi assim com o cristianismo, que surge como religião após a presença do Cristo, vivenciando e mostrando para a humanidade todo, em essência, o que o cristianismo tinha a apresentar, e foi assim também com o espiritismo, que surge como conjunto de doutrina no seu triplo aspecto, após as revelações das mesas girantes, dos fenômenos que serviram como base para a constituição de um corpo de doutrina. Então, a religião, ela não surge como produto de estruturas cerebrais. A religião, sim, é um fato posterior às experiências místicas e transcendentais desenvolvidas, vivenciadas pelo Espírito ao longo de toda a sua trajetória evolutiva. É o que o Dr. Mário Beauregard coloca no seu livro Cérebro Espiritual, que por trás desta evolução biológica que nós conhecemos, há toda uma evolução orientada e intencional que permitiu e ainda permite a nós, seres humanos, moldar, construir, definir de uma forma consciente e voluntária todo o funcionamento do nosso cérebro. Digo consciente e voluntária porque, na atualidade, é o papel que nos compete como seres pensantes, utilizar da nossa capacidade de poder fazer escolhas na vida para que, de uma forma consciente, definir e fazer com que o nosso cérebro funcione mediante os nossos desejos e as nossas atitudes mentais. E a evolução do nosso cérebro não foi apenas, como diz os princípios da evolução darwiniana, apenas moldada por aquele instinto da sobrevivência, do mais forte que tinha que vencer e sobreviver, para se reproduzir, para deixar os seus descendentes. Não, ela também foi impulsionada pelas nossas percepções, pelas metas, pelos desejos e por todas as nossas crenças. Ou seja, é todo um quadro de experiências subjetivas vivenciadas pelo espírito, por esta individualidade em evolução, que moldou, que construiu, que definiu a nossa estrutura cerebral, dentro desse complexo maravilhoso que hoje nós conhecemos na realização de funções cada vez mais sofisticadas,
cada vez mais delicadas e engrandecedoras, que faculta ao espírito construir a si próprio e edificar a sua história. O Dr. Jeff Swartz, ele cita nos seus artigos que mecanismo permite ao cérebro desempenhar esta mudança, essa transformação. É através da neuroplasticidade. Conceitos novos que desbancaram de vez a ideia de que o cérebro seria aquela estrutura estática. Sabemos da delicadeza morfológica e funcional que é o neurônio dentro do seu funcionamento. Mas sabemos também que o nosso cérebro tem 10 bilhões de neurônios. Então, são mais neurônios quase como as estrelas da Via Láctea. Cada neurônio pode fazer 1000 conexões. Se nós multiplicarmos isso aí, dá mais ou menos 1 trilhão de sinapses, de conexões, que criam inúmeras possibilidades para que o nosso cérebro possa desempenhar funções as mais diversas possíveis. Embora um neurônio lesionado ele não possa se recuperar, mas ele pode fazer novas conexões, ou outros neurônios também podem assumir, através dessas novas conexões, funções antes deterioradas. E aí ele diz que chegou realmente o momento que temos que acreditar, que a atividade mental determinada pela vontade, os nossos pensamentos, nossos desejos, nossas ideias, nossas percepções, podem sim alterar todo o funcionamento do nosso cérebro. Isso nos permite entender por que é que este conjunto de percepção moral moldou a evolução do nosso cérebro. E que foram, sim, essas realizações éticas, ou seja, esse progresso moral apresentado e vivenciado pelo Espírito, que resultado do contato com uma realidade transcendental e não da multiplicação dos neurônios do córtex pré-frontal do cérebro humano. As nossas conquistas morais antecedem as conexões e o processo, essa expansão do nosso lobo frontal. Porque, entendendo a ideia de que o cérebro serve como instrumento para traduzir a nossa mente, foram estas experiências, foram esse progresso adquirido por esta consciência e evolução que moldou a expansão do córtex pré-frontal ao longo de milhares de anos dessa trajetória evolutiva. Então, diz o Dr. Beauregard, que os valores morais associados a determinada visão do mundo espiritual podem ajudar-nos a governar nossos impulsos emocionais e agir de maneira genuinamente altruística. Ou seja, o nosso lado bom, que se revela para a sociedade, para si próprio, para a humanidade, ele surge como progresso desses valores morais, como fruto do aprendizado, do entendimento de mundo que cada um de nós adquire ao longo de toda a sua trajetória evolutiva, fazendo com que a ampliação do aprendizado dos conteúdos morais forme em cada um de nós uma consciência crítica e moral sobre os diversos fatos da vida, que irá, sim, substituir toda a programação inata que é reguladora dos nossos comportamentos. Lembrando que trazemos no nosso, como instinto, nas nossas reações instintivas, um atavismo ainda muito forte pelo longo período evolutivo que atravessamos naquela época de homem primitivo que já vimos na atualidade. O nosso sistema límbico, responsável pelo gerenciamento das nossas emoções, as regiões mais primitivas ainda do nosso cérebro, elas assumem o comando da nossa função cerebral no momento em que nós nos desligarmos, mediante falta de concentração, falta de planejamento ou por uma vontade enfraquecida no próprio desenvolvimento dessa consciência moral. Isto foi muito bem evidenciado nesse trabalho feito por 3 pesquisadoras canadenses. Onde vocês estão vendo aí, nessa parte em azul, na imagem superior,
a expansão do lobo frontal e todo o controle que ele exerce sobre as suas regiões mais primitivas. Então, essa região aqui, que é responsável pelo planejamento, responsável pela tomada de decisões, pela memória, eles têm um controle direto sobre as suas regiões mais primitivas, principalmente aqui no sistema límbico, como também lá na ponte, regulando as produções de neurotransmissores como dopamina, noradrenalina, que são aqueles neuropeptídeos envolvidos principalmente com a reação de estresse, com os desafios existenciais que nós temos no dia a dia. Nós não temos mais um leão para atacar e para vencer quando acordamos, mas nós temos um trânsito infernal, nós temos um choque de opiniões no ambiente de trabalho ou no ambiente familiar. Então, nós temos uma prova para realizar, um concurso, um chefe que nos odeia. Ou seja, o ser humano vive numa pressão psicológica tremenda na vida atual, e tudo isso são fatores estressantes que exigem que a cada dia estejamos, pelo nosso lobo frontal, controlando e inibindo a produção desses neuropeptídeos que envolve essa reação mais antiga de luta, de defesa e de fuga. Por exemplo, esta imagem, voltando aqui ainda na imagem superior, observe aqui que, em condições normais, quando nós mantemos a nossa vontade equilibrada, quando as nossas emoções estão harmonizadas, quando a nossa capacidade de planejamento, de entendimento e de decisões morais encontram-se num desempenho normal, o impulso nervoso que funciona, que é responsável pela dinâmica cerebral, estou mostrando aqui nessa setinha, ele é transmitido de um neurônio para outro e a mensagem segue a sua informação. Isso ocorre quando os níveis de neurotransmissores são considerados níveis normais. Porém, em situações vivenciadas de estresse prolongado, há um verdadeiro apagamento, e aqui nós olhamos para essa imagem de baixo aqui, do lobo frontal. Ele perde a capacidade de regulação e de controle sobre as áreas mais primitivas. Por quê? Porque o excesso de neurotransmissores aqui, nesses pontinhos em vermelhos, eles ocupam receptores além da sua capacidade normal e faz com que determinados canais se abram e a informação saia pela tangente e deixe de se propagar o impulso eletroquímico de neurônio a neurônio, comprometendo a sinapse. E aí o indivíduo tem aqueles apagões, tem aquela falta de concentração. Isso demonstra que o nosso lobo frontal, sim, possui o controle executivo e máximo sobre as nossas estruturas primitivas, e essa estrutura cerebral que surgiu, como diz, no período mais recente, como fruto da aquisição dos valores morais adquiridos pelo Espírito. Esse trabalho, publicado pelo Dr. Beauregard, ele mostra também como nós podemos acionar áreas diferentes do nosso cérebro, controlando pelo autocontrole das nossas emoções. Então, foram selecionados 10 homens entre 20 e 42 anos, para que eles pudessem assistir filmes eróticos e neutros emocionalmente. E foi pedido que aquelas pessoas, quando estivessem assistindo os filmes de conteúdos eróticos, pudessem refrear a excitação quando solicitados. E aí constatou-se nesse trabalho que a excitação da sexualidade estimula essas áreas mais primitivas, como a amígdala, o polo temporal anterior direito e o hipocampo, essas áreas do ponto de vista evolutivo, mais primitivo, relacionado pelo gerenciamento dessas emoções. Porém, quando pedia para que fosse suprimida esses estímulos, quem entrava em atividade era exatamente o córtex pré-frontal lateral direito e o córtex cingulado anterior, que são regiões que fazem parte aqui desse produto mais recente do córtex pró-frontal. Então, mostra aqui realmente que uma atitude mental tomada naquele momento pode promover um desvio, uma alteração de função de áreas distintas do nosso cérebro, mostrando que é nessa região anterior, sim, que há o local das decisões morais do nosso cérebro. Isto confirma o que Calderaro diz no livro Evolução, no Mundo Maior, de André Luiz, que o cérebro,
considerando toda a sua estrutura, ele é o órgão de expressão da nossa mente, que vai caminhando desde a animalidade primitiva até que um dia possa, sim, conquistar a sua espiritualidade humana. Ele vai construindo o seu corpo de expressão, seja o corpo espiritual, ou seja o seu corpo físico, ao longo de toda a sua trajetória evolutiva. Os seus órgãos psicossomáticos, eles vão sendo elaborados mediante as atitudes mentais que o espírito adota ante as diversas situações da vida, de existência em existência, de experiências em experiência, porque, em suma, todos nós somos fruto das nossas experiências, que são sedimentadas através daquilo que nós direcionamos em atenção ante as lutas do dia a dia, através dos desafios, das vicissitudes e das construções que cada um vai realizando em si próprio. André Luiz ainda coloca que, tendo o cérebro como essa estrutura intermediária, ele localiza lá no diencéfalo, em regiões ainda que, do ponto de vista evolutivo, mais antigas, o local onde o centro coronário se entrosa com o centro cerebral. E vai exprimir-se no córtex, ou seja, nós temos aqui, nesta região do diencéfalo, onde tem essa imagem de cima, podemos colocar esse foco luminoso aí e brilhante, onde praticamente há a conexão, onde o centro coronário, o centro coronário que é a sede da mente, que é a estrutura responsável por captar os estímulos que vêm dos planos superiores mais elevados, e elabora uma perfeita conexão com o centro cerebral, a irradiar em todo o nosso córtex, para que cada um de nós possa expressar, através dos diversos departamentos dos seus cérebros, as funções específicas em que precisamos funcionar. E é dentro dessa junção de forças, ou seja, desse conjunto, dessas duas estruturas, desses centros vitais importantes, que o espírito vai encontrar o quê? O gabinete de comando dessas energias. Energias delicadas, energias que vai servir como aparelho de expressão de sentimentos, de pensamentos, onde, mediante a responsabilidade e a capacidade de autoescolha que cada um de nós tem, poderemos plasmar no espaço ou no tempo o próprio caminho de ascensão para Deus. Então, é neste âmbito de entendimento que nós vamos compreender que o espírito constrói a sua própria rota evolutiva. É o espírito que utiliza-se destas estruturas mínimas e departamentos específicos do nosso cérebro, para que ele possa expressar as funções de aprendizado, de planejamento, de estímulo e resposta, onde, mediante as escolhas que ele faz, assumindo, é lógico, sempre a responsabilidade pelas consequências dos seus atos, ele possa construir a sua rota evolutiva. É aqui que nós encontramos a liberdade de escolha que a providência divina nos permite ter na vida, juntamente com a responsabilidade pelas consequências das escolhas que nós realizamos. E o nosso cérebro detém regiões específicas, como estamos vendo essas regiões aí em vermelhos, que são responsáveis, sim, pelas tomadas de decisões morais. E as decisões morais foram objetos de estudo do Dr. Jorge Moll Neto, através de imagens por ressonância magnética funcional, onde ele constata que o lobo frontal, sim, representa a área mais nobre do ser humano, a área mais nobre que nós temos dentro desse processo evolutivo. Porque é nesta região onde valores e sentimentos morais elevados, eles foram registrados quando, em trabalho e em pesquisas, perguntaram a estas pessoas
como o que eles sentiam, como, por exemplo, analisando a compaixão pelo sofrimento alheio, como a pessoa sentia assistindo filmes onde mostrava aquele sofrimento, pessoas passando por lutas, por dificuldades, e imediatamente foram feitas a imagem por ressonância magnética funcional, e observa que a manifestação da compaixão, ela ocorre exatamente, tem um correlato neural específico com esta área que é do nosso cérebro, chamado de córtex pré-frontal. É claro que os exames de neuroimagem, por si só, eles não servem como prova científica para dizer que o espírito existe ou que essa realidade transcendental existe. Mas serve, sim, como evidência muito forte para dizer que essa manifestação de sentimento, de compaixão ou de autotranscendência que nós desempenhamos na vida, existe uma área específica do nosso cérebro que é ativada quando nós manifestamos esse tipo de sentimento. Desta forma, uma ação moral positiva em favor de outra pessoa, principalmente quando ela envolve o sacrifício pessoal, vai acionar especificamente essas regiões da área mais nobre do ser humano, que é o nosso córtex pré-frontal. Isto foi objeto de outro trabalho também que ele realizou, onde ele pediu a um grupo de participantes que fizessem determinadas ações que ele chamou, num grupo, fazer uma doação custosa a uma organização de caridade. Ou seja, os participantes iriam perder dinheiro de verdade. Ou então você poderia se opor a uma organização como do aborto, uma organização que fabrica arma, ou que fomenta a guerra, para que ele pudesse se analisar quais seriam as áreas do nosso cérebro que estariam sendo ativadas. Então, a primeira fase da pesquisa, que acionou o sistema de recompensa do indivíduo, envolvendo essas áreas específicas do nosso cérebro, foi quando lhe foi perguntado o prazer que você sentia em você realizar determinadas ações voltadas para o campo do bem. E aí, quando nós fazemos alguma ação, alguma atitude que nos dá essa sensação de bem-estar, nós temos todo esse sistema de recompensa no nosso cérebro acionado. Quando analisar aquelas pessoas que fizeram uma oposição custosa, ou seja, para ser contra aquelas instituições que fomentam a morte e fomentam a guerra, além da área de sistema de recompensa que foi ativado, também entra em atividade a região do córtex órbito-frontal lateral. E quando essa doação custosa, ela envolve o sacrifício real por uma causa, e aí vai o caso também de você doar dinheiro de verdade a uma organização de caridade, o gírus frontal polar e o gírus frontal medial são novas áreas do córtex pré-frontal que entram em atividade, demonstrando que esta sim é a área mais nobre do nosso ser. Como disse Calderaro ainda no mundo maior, que nos lobos frontais existe material de natureza mais sublime para que seja ainda descoberto pela ciência. A conclusão que a Academia Brasileira de Ciência mostrou sobre esse trabalho, diz o seguinte, que hoje nós podemos dizer que as boas ações, elas estão relacionadas a um bem-estar mais prolongado, e que as conquistas particulares que têm um efeito momentâneo, ou seja, você fazer o bem vai lhe trazer um benefício muito mais prolongado. E podemos acreditar sim, que essa descoberta vai trazer aplicações muito grandes para o ser humano em termos de qualidade de vida e em termos de altruísmo. Isso nos lembra o que nós aprendemos com o cristianismo e com a doutrina espírita. A alegria e o prazer de fazer o bem. Dizem os espíritos que a sensação de harmonia, de alegria e de bem-estar que existe no ser humano quando ele faz o bem, ela é duradoura. Ela não é passageira como os prazeres momentâneos que a gente tem mediante as conquistas particulares. Então, lembrando o que Calderaro falou, eu disse há pouco, nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação do mundo, é que existe material de ordem sublime e que o homem vai conquistando gradualmente, mediante o esforço, as suas lutas,
ascensional rumo à conquista de planos mais elevados. Neste livro, do capítulo que fala sobre a casa mental, Calderaro traça toda uma comparação sobre o edifício de 3 andares, que é a nossa estrutura mental, e coloca os lobos frontais como a região da meta e do ideal superior ao ser alcançado pelo espírito. Este lobo frontal, como diz o Dr. Joe Dispenza, é responsável pela intenção firme, tomada de decisão, comportamento, pela inspiração. A doutora Candace Pert, ela situa o livre-arbítrio localizado no nosso córtex pré-frontal. E aí nós temos a oportunidade, sim, de fazermos escolhas inteligentes e sermos conscientes dela. Por isso que Beauregard falou lá atrás, que hoje nós podemos moldar a evolução do nosso cérebro mediante escolhas voluntárias e conscientes, porque o livre-arbítrio, essa conquista evolutiva, que o maior patrimônio que a providência divina permite ao espírito, faculta essa possibilidade a todos nós, de podermos fazer escolhas cada vez mais conscientes. E aí o Dr. Amit Goswami, conhecido talvez de todos por aqui, coloca na sua visão científica de quando a palavra escolha surge no âmbito da realidade física, principalmente da física de partículas, onde procura explicar a origem da consciência, essa própria consciência pode escolher entre os eventos que sejam possíveis. E aí surge a experiência, surge a realidade experimental em que cada um de nós molda a sua própria vida. Como diz André Luiz, de que o ser viaja rumo ao infinito, gradativamente construindo o seu corpo de exteriorização, mediante a aquisição de experiências. E Emmanuel responde no livro Consolador que o espírito adquire experiências lutando, sofrendo, caindo, se levantando, em que gradativamente ele vai moldando a si próprio, construindo o seu veículo de expansão. Então a experiência surge na nossa vida, mediante as inúmeras possibilidades que a consciência pode escolher e realizar na sua vida. E aí conclui Goswami que pela primeira vez a ciência encontra o livre-arbítrio, que é o grande desafio da ciência materialista, é tentar explicar a origem da consciência, intenção, livre-arbítrio, intuição, não encontram respostas seguindo uma explicação materialista, mas dentro dessa visão espiritualista, proposta hoje pelos conhecimentos da física quântica, de que a realidade material que nós vivemos é apenas uma das possibilidades que foram criadas entre as inúmeras que existiam, e quem cria essa possibilidade é a consciência, mediante o evento crítico de colapso da função de onda, aí sim, nós podemos fazer escolhas conscientes e pela nossa vontade transformar as inúmeras possibilidades que a vida nos oferece para aprendizado em experiências concretas e introjetá-las como patrimônio imortal do nosso espírito em evolução. Então isso surge dentro de um processo que inicialmente nasce dos desejos mais profundos e recônditos do espírito, de onde verte o pensamento, acionado pela vontade, cuja forma, cuja natureza é definida pelos nossos sentimentos, tão bem explanados aqui por Márcia anteriormente. Ou seja, os nossos sentimentos, eles moldam, eles dão forma, eles dão natureza ao pensamento, de onde surgem nossas ideias e nossos desejos mais profundos, que vêm lá da natureza mais intrínseca do espírito. E uma vez que esses pensamentos nascem, eles devem seguir um curso direcional que é determinado pela vossa vontade. Como diz Emmanuel, o sentimento dá forma ao pensamento e a vontade lhes dá impulso e direção. Então nós podemos, mediante a vontade, fazer escolhas, só que as escolhas, para as que sejam voluntárias, para as que sejam conscientes, elas têm que envolver a intencionalidade.
Ou seja, se não houver intenção, o pensamento é vago, o pensamento divaga. Ele não constrói algo concreto que possa transformar em um produto grandioso para o espírito. Então é necessário que, mediante o direcionamento dos nossos impulsos, desejos, ideais e metas, as nossas escolhas tenham uma intenção firme, tenham uma intenção persistente, que promova mudança em nossas vidas, mudanças essas que irão se transformar em experiências. Então, se nós queremos realmente, como diz André Luiz, iniciar qualquer processo de mudança e de transformação em nossas vidas, ela tem que começar no campo dos pensamentos, porque nasce lá das profundezas mais recônditas do espírito, na esfera dos seus desejos, das suas ideias e das suas construções sentimentais. E aí, quando nós analisamos todo esse processo dinâmico de origem do pensamento, direcionamento e escolhas, nós fazemos esta pergunta: quem é que escolhe? Nós podemos fazer uma escolha em dois níveis. Pode ser a personalidade ou pode ser a individualidade. Quando a personalidade escolhe, o que é que acontece? Nós estamos apenas acionando redes neurais pré-existentes. E nós sabemos que as redes neurais, elas são construídas pelas conexões de neurônios a neurônios, pelas aquelas sinapses que nós mostramos anteriormente. Então, toda uma rede neural, ela expressa um desejo, um sentimento, uma emoção, uma lembrança, uma memória, um gosto. Ou seja, são caminhos no nosso cérebro por onde a informação transita e vai construindo esses verdadeiros fluxos de propagação e de transmissão de ideias. Quando a personalidade escolhe, ante as inúmeras possibilidades existenciais em sua vida, e nós estamos acionando as redes neurais pré-existentes. E com isso nós estamos acionando e vivendo preso a uma dependência emocional do passado. Ou seja, é quando nós não conseguimos sair de uma atitude emocional ou sentimental que nos produz dor, sofrimento, angústia, ou impede que possamos dar saltos evolutivos mais adiante, buscando os novos patamares de aprendizado. Isto ocorre por quê? Porque essa decisão ela se torna inconsciente, envolve os processos automáticos, aqueles que são registrados lá pelo porão da animalidade, como diz Calderaro, no mundo maior, onde mora o hábito, o automatismo, a lei de causa e efeito, em que nós apenas ficamos perdendo tempo, batendo na mesma tecla e não conseguimos construir algo de novo em nossas vidas. E o que é que acontece? Apenas uma repetição de experiências. O indivíduo entre a existência e a existência, passa por situações e situações, desilusões amorosas, prejuízos financeiros, relacionamentos que vão à bancarrota. Por quê? Porque apenas estamos repetindo experiências, acionando mecanismos automáticos do passado, em que a nossa mente ainda está presa mediante esses automatismos mentais que se refletem nos automatismos biológicos. Entretanto, nós podemos mudar isso daí. Por quê? Nós podemos fazer a escolha mediante a nossa individualidade. E quando a individualidade escolhe, não são mais as redes neurais pré-existentes que entram em ação, mas entra em ação o quê? O córtex frontal, porque é lá que existe a tomada de decisões, a zona de planejamento, o raciocínio lógico, as ideias, a capacidade de memorização, ou seja, onde mora o livre-arbítrio, em que você pode transformar as suas escolhas. E aí não é mais o inconsciente que vai estar sendo acionado. É o ser espiritual que é presente, é o espírito sem individualidade que está usando o seu livre-arbítrio como mecanismo de fazer escolhas conscientes e voluntárias, promovendo o seu melhoramento. Entra em ação uma decisão consciente e, consequentemente, em vez de ser uma repetição de experiência, passa a ser, sim, uma transformação moral. Uma transformação moral que irá se refletir na transformação neurofuncional das nossas estruturas cerebrais. Porque nós vimos que as atitudes mentais
podem moldar e comandar o funcionamento do nosso cérebro. Foi isso que aconteceu ao longo da trajetória evolutiva do homem, desde quando despertou o senso moral na humanidade, que é bem relacionado nesse trabalho do Ives, que é psicólogo da USP, que foi publicado na Mente e Cérebro, quando ele diz que este senso moral que nós apresentamos hoje, na sua, digamos assim, com o seu conjunto de características mais completas, surge mais ou menos por volta de 4 a 5 anos de idade no ser humano. E que ele vai surgir em 2 dimensões, uma dimensão intelectual e uma dimensão afetiva. Analisando a dimensão intelectual, primeiramente, ela surge por volta de 4 a 5 anos na criança por um conjunto de regras. Porque a moral, na sua essência, ela é formada de regras e de princípios. Mas a criança, na sua fase inicial, ela não tem ainda maturidade psicológica para entender os princípios. Então, ela tende, e isso desenvolve e nasce dentro dela mediante a obediência de uma regra. Então, você não pode fazer isso, e ela vai entender que não pode fazer. Só mais na frente é que ela vai entender o princípio moral pelo qual ela não deve cometer determinado ato. Então, as regras, elas têm as suas limitações, porque elas não explicam o porquê de existir aquilo ali. E também elas são particularizadas em atos únicos. Mas aí surge a necessidade dos princípios, porque são os princípios que elaboram os conjuntos de regras. Então, a dimensão moral, o senso moral, surge inicialmente na criança, nessa dimensão intelectual, para também surgir na dimensão afetiva, como diz o pensamento de Piaget, que é a fusão entre medo e amor, que é responsável pelas primeiras vontades de penetrar o universo moral e de ser penetrado por ele. Ou seja, a criança começa a vivenciar estas experiências afetivas, emocionais, e começa a compreender a necessidade de ter um comportamento ou uma atitude mais condizente com a elaboração, com o planejamento e com as regras morais da própria existência. Então, o despertar do senso moral envolve um processo de simpatia inicial, e essa simpatia ela é motivadora das ações generosas. Essa simpatia, quando se entra em conexão com o sofrimento alheio, se transforma em compaixão e, por sua vez, é decisiva no conjunto de determinar as ações morais. E aqui nós dividimos as ações morais como um conjunto de deveres e um conjunto de conteúdos. E lógico que os conteúdos eles vão variar de local para local, de cultura para cultura, de religião para religião. Tem cultura que determinadas atitudes podem ser imorais ou amorais, enquanto que em outras culturas aquilo pode ser considerado algo que seja normal. Porém, os 3 princípios que estariam presentes em tudo isso é o princípio da justiça, onde há o respeito pelos direitos alheios, é o princípio da generosidade, principalmente quando nós podemos promover ações para aliviar o sofrimento psíquico e físico do ser humano, e principalmente no princípio de dignidade, em que cada um de nós deve respeitar o ser humano pela simples condição dele ser humano. Assim, nós podemos identificar que as nossas atitudes podem ser balizadas dentro desse axioma aí. Uma ação que pode ser por dever ou uma ação segundo dever. Porque diferencia, são 2 atitudes totalmente diferentes. A moral, por exemplo, ela não corresponde, na sua essência, na ação por dever, em que você tem que fazer porque aquilo é correto, mas não porque você não teve oportunidade de fazer algo diferente. Diz, a moral não corresponde a uma submissão a alguma forma de poder, na esperança de fugir a punições ou receber recompensas, mas sim a ações intimamente legitimadas por serem consideradas intrinsecamente boas. Analisando esta frase, meus amigos e meus irmãos, nós podemos imaginar o quão distante nós estamos ainda, o nosso país, de atitudes morais dentro desse princípio de entendimento. Onde as pessoas consideram que o fato ele só é ilegal ou imoral se por acaso não seja descoberto. Então, a pessoa deixa de fazer algo que seja errado
porque ele tem medo de que seja punido, ou então tem medo de que seja descoberto. Mas ele não deixa de fazer apenas pela sua própria natureza, pela qualidade intrínseca daquele ato. É aquela pessoa que, se não tiver ninguém olhando, ele vai lá, apanha um dinheiro que caiu do bolso de outra pessoa e coloca no bolso. Mas se por acaso alguém estiver olhando, ele vai lá e, envergonhado, devolve o que ele achou, porque tem o dono. Então, você deve procurar ser honesto pela simples natureza do ato de honestidade em si. E aí nós podemos fazer uma análise crítica dentro da orientação de evolução moral que nós aprendemos das orientações religiosas e principalmente da doutrina espírita, onde nós sabemos que fora da caridade não há salvação e muitas vezes nós fazemos o bem com medo de ir para o umbral. Ou então nós fazemos o bem porque a gente espera ir para nosso lar, ou seja, nós estamos fazendo o bem com medo do inferno ou do umbral, ou então almejando o céu ou o nosso lar. E é válido? Claro, é válido, porque houve época em que nós nem o bem fazíamos. Então, se nós já fazemos o bem, almejando uma recompensa, quer dizer que nós subimos um degrau. Mas chegará o momento em que nós iremos fazer o bem pela simples conscientização da legitimidade que existe no ato de fazer o bem. É quando, lembrando do que Márcia falou sobre a questão da ofensa e do perdão, perdoa quem se ofende. Quem já está em níveis mais elevados de experiências evolutivo e transcendente da sua mente, não precisa mais perdoar, porque jamais vai ser ofendido e vai encontrar aquele ato contra si próprio como um ato de agressão ou como uma doença, uma necessidade de inferioridade do seu companheiro e do seu irmão. Então isso se enquadra principalmente no conceito de moral que Allan Kardec coloca lá na pergunta 629 do Livro dos Espíritos. A moral é a regra de bem se proceder, de distinguir o bem do que seja o mal, independente se há recompensa ou medo. E ela tem uma exigência, a exigência e a condição é a observância das leis de Deus. E toda vez que o homem procede de bem, tudo que ele faz pelo bem de todos, ele está cumprindo a lei de Deus. Então, a observância é exatamente fazer o bem de todos, porque aí ele progride moralmente, mediante a compreensão das leis que estão escritas na consciência do homem, mediante a questão 621 do Espírito, que acompanhou este ser na sua trajetória evolutiva, como esse trabalho demonstra, que à medida que nós vamos avançando em idade, nós vamos avançando em altruísmo, em espiritualidade, porque realizam as nossas aspirações mais ideais quando nós passamos pela aquisição das experiências da vida. Desta forma, porque transitamos sobre esses diversos níveis do nosso cérebro e dessa casa mental, nesses 3 andares que Calderaro nos falou. E Santo Agostinho nos lembra que no passado, o homem primitivo, ele tinha apenas instintos, porque ele vivia no porão da sua animalidade. Porém, mais avançado, mais corrompido, ele passa a ter sensações, porque ele passa por andar intermediário do seu cérebro, para que mais na frente, instruído, depurado, evoluído, ele possa ter sentimentos. Sentimentos que se expressam na sua vida em todas as dimensões, principalmente na dimensão maior do amor e do perdão que foi proposto por Jesus. Por isso que a mensagem de Jesus foi, é e ainda será para todo sempre a fonte motivadora dos processos evolutivos e das transformações biológicas do ser humano nesta saga de produção de conhecimento e de aquisição de valores morais que todos nós temos que construir em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare e nos proporcione essas oportunidades.